paz, meus queridos. Bom dia na paz do Senhor. Queridos, muitas situações nos trazem medo, insegurança, até pavor. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não seja escravo do medo. Eu sei que muitas situações são difíceis, mas nós temos ao nosso lado Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que não tem causas impossíveis ou perdidas para o nosso Deus. Sim, sabemos que o medo nos amedronta, o medo acelera o nosso coração, o medo congela o sangue nas nossas veias e nos deixa completamente paralisados. Muitas pessoas, sim, são dominadas por esse espírito de medo, de temor, que as paralisa na sua caminhada. Elas vivem sobressaltadas, não têm paz na sua alma, não têm paz no seu dia a dia. Mas, queridos, deixa eu determinar na tua vida, neste momento, nós não precisamos ser escravos do medo. Nós podemos vencê-lo. E nós vencemos o medo quando nós entendemos quem nós somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós estamos indo. Nós vencemos o medo quando nós compreendemos que fomos criados, formados, separados, chamados e remidos por Deus. Queridos, nós vencemos o medo quando nós entendemos que nós viemos de Deus e é para Deus que nós voltamos. Tudo aqui, este processo na terra, Deus está conosco para nos ajudar, nos dar paz, coragem. Então nós podemos vencer o medo quando nós estamos aqui na terra para glorificar a Deus, desfrutar de uma intimidade com Ele, de uma comunhão plena, de um relacionamento de intimidade com Deus, porque sabemos que é Ele que nos fortalece, que é Ele que tem a última palavra, que é Ele que determina o que vai acontecer. E é assim que nós podemos vencer o medo quando nós temos consciência que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós vencemos o medo quando nós temos experiências sobrenaturais. E quando nós temos experiência, seja qual for a situação ou a circunstância que você está vivendo, você precisa ter a certeza que Deus é teu refúgio, tua fortaleza, a rocha inabalável na qual você pode se ancorar. O medo é sim uma das emoções mais fortes que nós podemos ter e de certa forma também é o medo que nos mantém vivos, pois ele nos dá uma percepção de perigo iminente. Nós temos que ver que há também um lado do medo que por certo lado nos preserva. Se nós temos medo de grandes altitudes, muitos não temem e vão e não usam os devidos cuidados de segurança e com isso se machucam, perdem suas vidas. Nesse sentido de nós olharmos com atenção até onde nós vamos, é que o medo em certa parte pode nos beneficiar. O que nós não podemos é ter um medo sem sentido, um medo do futuro, um medo de circunstâncias adversas e que este medo vá tomando conta das nossas vidas e vá nos paralisando. Entenda a diferença, meu irmão. E nós sabemos que existem alguns tipos de medos, digamos, diferentes na nossa vida. Existe um medo irracional, que esse nos transmite uma sensação de que nos impede de avaliar determinada situação de uma forma realista. E mesmo nós percebendo que ele é exagerado, nós não conseguimos evitar a ansiedade que vem junto dele. Um medo sem sentido, um medo sem uma razão aparente que vai tomando conta das nossas vidas, que vai fazendo com que a gente praticamente não viva mais de uma forma plena com os nossos familiares, porque de tudo
temos medo. Existe também um medo patológico, que este medo, ele vem junto com a ansiedade e ela não precisa necessariamente ser algo real que vai nos afetar. E isso vai causando nas pessoas depressão, síndrome do pânico e até mesmo tornar pessoas hipocondríacas. Queridos, esse medo constante, essa sensação de que nós podemos perder o controle das coisas, de que algo de muito errado vai acontecer, de que algo desastroso a qualquer momento pode acontecer. Este medo não pode tomar conta da tua vida, meu irmão. Este medo não. Sentir um certo medo de certas situações no meio desse mundo de corrupção, de violência, é até algo normal. Mas quando ele se torna um exagero, ele vai provocando em nós reações desesperadoras. Ou nós corremos ou paralisamos. E muitas vezes, por conta deste medo do incerto, por causa dessas lutas espirituais, nós paralisamos e deixamos de avançar em Deus. Queridos, o medo não pode tomar conta da nossa vida. Ele pode ser uma precaução de evitar danos maiores, mas o medo não pode te paralisar, te aprisionar, como se você estivesse preso. Não, o caráter, a verdade, o amor, as promessas de Deus são imutáveis. Se Ele diz que estará com você até os últimos dias, creia, é verdade. Não precisamos estar inseguros com relação ao que Deus é, o que Ele faz, o que Ele prometeu, quanto à sua palavra. Ela é verdadeira, Ele estará conosco. Ele está conosco todos os dias, Ele controla todas as coisas e suas promessas irão se cumprir, sim, independente do que aconteça. E nós podemos ir para a palavra do Senhor em Isaías 46, do verso 9 em diante. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Deus é constante. Ele não muda seus planos diante do caos, diante da corrupção, diante da violência. Pois antes que algo acontecesse, ele já sabia. Ele tinha o controle de tudo em suas poderosas mãos. Por isso não devemos temer o futuro, não devemos temer o que está por vir, não devemos temer o que já está acontecendo, porque Deus está no controle de tudo. Nós já não somos mais escravos do medo. Jesus Cristo já nos libertou. Não precisamos ter medo de que amanhã nos falte comida, roupa, de que o Senhor se afastará de nós, porque em sua palavra Ele prometeu, eu jamais te abandonarei, jamais te desampararei, e esta palavra é fiel, Ele cumprirá. Nós podemos ver na palavra do Senhor, no Salmo 23, onde diz, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Aleluia! Jesus é o nosso bom pastor, Ele estará conosco quando passarmos no vale da morte, Ele não deixará que nada nos falte, quer sejam coisas naturais, quer sejam coisas espirituais, físicas ou emocionais, porque Ele conhece cada uma das nossas necessidades, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece cada uma das nossas dificuldades e cada um dos nossos medos, mas nós não devemos ter medo do caos, porque Ele é o nosso Deus, nossa rocha inabalável, aquele que pode do nada fazer tudo, aquele que pode transformar qualquer situação, meus queridos. Nós sabemos que a bondade e a fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida e voltaremos à casa do Senhor enquanto nós vivermos para o louvar, o engrandecer, o adorar por todas as maravilhas que tem feito em nossas vidas. Amém? Queridos, o medo nos paralisa, nos aprisiona, nos faz perder a fé, a esperança, nos faz perder a motivação de ir lutando, de buscar algo melhor para o amanhã, para as nossas famílias, para os nossos lares, para os nossos filhos. O medo nos faz olhar para a situação de hoje que nós estamos vivendo e ela está fora do nosso controle muitas vezes, e isso nos provoca uma ansiedade absurda. Mas esse medo não provém de Deus. Esse medo que aprisiona, que paralisa, que nos faz dependentes de remédios fortíssimos para podermos sobreviver. Este medo não provém de Deus. Pois quando Ele nos trouxe para a sua luz, Ele mesmo garantiu que a nossa luta é dele. Que Ele luta por nós, que Ele guerreia por nós e que nele nós podemos confiar, pois Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro presente na aflição e a sua bondade nos cercará todos os dias de nossas vidas, seja qual for a situação que venhamos a viver. Aleluia! Vejam, meus irmãos, o que diz Hebreus 13:6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Deus, a fonte de todo amor, nos chama para confiar no seu agir. Não foi para uma paralisia espiritual ou uma escravidão do medo que Cristo nos chamou. Pelo contrário, Ele nos chama para a liberdade, para desfrutar de uma vida plena com Ele, pois o bom pastor está do nosso lado. E nós podemos ver o que diz em 1 João: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, as Sagradas Escrituras registram que algumas pessoas tiveram que fugir em razão do medo, porque tiveram muito medo de enfrentar os seus inimigos, os seus problemas, as adversidades que encontraram no seu caminho. Desde a tentativa de Adão e Eva de fugir de Deus, passando pela fuga de Jacó do seu irmão, até Jonas, que fugiu para não pregar em Nínive. Nós vemos pessoas fugindo daquilo que Deus tinha estabelecido para elas. Não sejamos iguais a essas pessoas. Queridos, muitas das gerações passadas do povo de Deus também fugiram. Nessas gerações sempre tiveram pessoas que fugiram em algum momento porque tiveram medo. Não confiaram plenamente que Deus é capaz de suprir todas as necessidades e de capacitar cada um de nós para aquilo para o qual Ele nos chamou,
para a missão que Ele nos chamou, o propósito que Ele nos chamou. A melhor maneira, queridos, de resolver nossos problemas é encará-los de frente. Muitas vezes esses problemas são pessoas, são circunstâncias, são situações, são problemas que vão surgindo no nosso dia a dia. É provável que Paulo também estivesse com grandes medos quando ele começou a escrever essa carta a Filemon, pois ele poderia estar enviando Onésimo para a morte, já que na cultura daquela época era conferido aos seus senhores o controle completo sobre os seus escravos. Saiba, meu irmão, você não é escravo, você é filho, você é filha, e a palavra de Deus nos diz em Gálatas 4:7, assim vocês que já não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Tome posse dessa palavra. Você é filho, você é filha. Meu amigo, minha amiga, você já não é mais escravo do medo. Este medo que te paralisa, que prejudica a tua capacidade de fazer a obra de Deus, de criar coisas, de estudar, de avançar, de produzir, de criar. Seja livre hoje, pois Deus não te deu um espírito de medo, mas sim de força, de amor, de sabedoria que vem dos céus para discernir todas as coisas. Deus nos tirou da escravidão para sermos filhos dele. Nele há liberdade, nele há amor e nele há plena salvação. Aleluia! Mas lembre-se, Satanás está ao nosso redor o tempo todo tentando nos prender novamente ao pecado, à corrupção, à maledicência e quer nos tornar escravos dele. Nós podemos ler isso no capítulo 6 de Romanos, que diz: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência a Deus que leva à justiça? Meditemos nesta palavra. Se nós somos escravos do medo, do pecado, ou se nós somos obedientes a Deus pela sua justiça. E quando nós aceitamos Jesus, ou melhor, quando Jesus nos aceita, nós nos libertamos dessa escravidão e nós viramos servos dele. Sabe a diferença entre escravos e servos? Escravos não descansam, ficam presos sem ir a lugar nenhum, ficam ali sem se alimentar, sem dormir, ficam aprisionados, ficam numa ansiedade total. Isso acontece quando nós servimos o inimigo. Nós não descansamos hora nenhuma, nós não temos paz, nós não temos tranquilidade em momento algum. Porque nós podemos ler em 2 Timóteo que diz: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Livre-se agora. Derrame-se no amor de Cristo que morreu por você lá na cruz e seja filho, seja servo. Seja servo, porque o servo tem prazer em servir, em obedecer e são recompensados por isso, além de ter descanso, paz, tranquilidade. Nós somos servos de Cristo, levando a sua preciosa palavra, e recompensa maior nós teremos por isso, a salvação. Além de receber as bênçãos que Deus nos dá diariamente, Ele nos dará salvação. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas assim: você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho,
Deus também te tornou herdeiro. Herdeiro das suas promessas, herdeiro de tudo que Ele tem. Quando você é filho deste Pai maravilhoso, você é herdeiro de tudo que Ele tem. Portanto, seja servo de Jesus, discípulo e seguidor dele. Assim se libertará da escravidão do pecado para sempre. Somos filhos de Deus, herdeiros das suas promessas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, meus irmãos, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, de medo, de temor. Portanto, vivam como pessoas livres, mas preste bem atenção, não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal, mas vivam como servos de Deus. Foi por a liberdade de servir, de amar o próximo a Deus, de fazer a sua obra, de levar a sua preciosa palavra a todos aqueles que ainda estão presos, são cativos, estão depressivos, estão inundados num lamaçal de pecado. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Então aproveite hoje mesmo. Mergulhe na palavra do Senhor, usufrua dessa liberdade que Cristo conquistou para você lá na cruz e viva de acordo com o que Deus tem planejado para a sua vida. Obedeça, sirva, seja discípulo do Senhor, seja seguidor de Jesus Cristo, resplandeça sua glória onde você for, exale o perfume de Cristo por onde você passar, seja uma testemunha viva do seu amor, da transformação, de cura, da liberdade que Ele conquistou para você. Deus abençoe você, em nome de Jesus.